Boa noite, hoje é dia 2 de janeiro. Reunião ministerial. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O ano que passou, eu observei cada um de vocês. E fui nas suas casas, só não fui na casa do Inácio, observei vocês. E eu vejo que vocês precisam cuidar mais da família. Eu não vi cuidado. O seu lá eu não tenho como dizer não, porque eu vejo tuas ações. Para fazer a obra de Deus, a gente tem que cuidar bem da família. Não adianta a gente querer pregar Jesus se Jesus não está dentro da nossa casa. Não adianta a gente querer pregar Jesus se não tem harmonia dentro de casa. Ah, mas pastor, eu tenho 5 dias, eu tenho 10 dias na igreja, eu tenho 1 mês na igreja, eu fiz 1 ano ainda. A Bíblia diz que tinha um homem endemoniado com legiões de demônio. Esse homem estava no sepulcro, ele quebrava correntes de ferro, ele quebrava algema, ninguém segurava este homem. Mas a Bíblia diz, aqui, Jenny, deixa ela lá. A Bíblia diz que quando Jesus arrancou o demônio do homem, vocês não acreditam que o demônio saiu da vida de vocês, não? Se o demônio saiu, é natural que eu tenha o quê? Lucidez. A minha mente, ela já não está mais subjugada pelo diabo. Ela está subjugada por quem? Pelo Senhor Jesus, é óbvio. A Bíblia diz que Jesus, quando Jesus libertou aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem quis seguir Jesus. O homem vivia muitos anos dentro do cemitério, talvez comendo resto de defunto, lixo, mas quando ele foi liberto, a Bíblia diz que ele quis seguir o Senhor Jesus. E Jesus naturalmente fez o quê? Pergunta. Aceitou. Não. Aquele homem vivia nos sepulcros. Aquele homem vivia comendo lixo. Um homem com mais de 6.000 demônios dentro dele. Ele estava longe de quem? Da família. Jesus apareceu naquela hora, pessoal. Jesus não é igual agora, não. Agora ele está tudo quanto é lugar. Antigamente não. Jesus ainda ia se manir o quê? Festar. Jesus falou para ele assim: não, vai para casa. Para fazer o quê? Cuidar da família. Cuidar da família. Às vezes as pessoas pensam que o pastor Ivanildo ele não observa, a pastora não observa, mas a gente observa. E muito bem. Nós somos snipe espiritual que a gente conseguimos enxergar longe. E eu vejo que não está tendo aquele cuidado que precisa para que a obra desenvolva. Por que a obra de Deus não está desenvolvendo na minha vida, pastor? Porque o meu primeiro ministério está fracassado. Qual é o meu primeiro ministério? Minha família. Ah, mas eu não sou casado, pastor. Teu pai e tua mãe. Ah, eu sou casada, pastor, mas só não assinei o documento diante de um juiz. Mas você tem filho, tem casa, você é o quê? É esposo. Mas precisa ter esse cuidado, pessoal. Para fazer a obra de Deus, eu preciso estar bem o quê? Bem casado. Para mim ser um pastor, eu tenho que estar bem casado com a minha esposa. Eu tenho que atender os interesses da minha esposa. Ela já não tem mais vontade, a minha esposa. A vontade da minha esposa é de quem? Hã? Deus, por que Deus? É do marido. É minha. Ela tem que fazer o que me agrada. Ela tem que me servir.
Ela tem que ser submissa à minha liderança. E eu, como marido, eu tenho que fazer o quê? O mesmo. Não. Amá-la. Eu não tenho que o mesmo. Amá-la. Eu tenho que amar, cuidar, dar prazer para ela. O papel da minha esposa é fazer o quê? É me honrar. Honrar o meu nome. Amém? Amém. Desde o início eu conheço a fama desta mulher. Você pode circular aqui que você vai conhecer a fama desta mulher. Então, se eu não estou bem dentro da minha casa, com o meu marido, com os meus filhos, com a minha esposa, está perdendo tempo, pessoal. Está perdendo tempo. Quando você passa a servir a sua família, de fato e de verdade, sem o quê? Não, sem reserva. Aí muda a história. Não foi o que foi pregado agora, o último mandamento? Não bateu pesado sobre a família? Não cobiçais. Às vezes nós cobiçamos a família alheia. Quem me dera se eu tivesse uma família assim. Por que será que muitas das vezes o meu marido fala de mim? Por que será que muitas das vezes o meu pai fala de mim? Minha mãe fala de mim? Por que será? Porque eu estou em deficiência em alguma área. A Bíblia diz, lá em Lucas 14, agora mudou a história. Agora mudou a história aqui na Bíblia. Às vezes a pessoa, eu tenho visto aí, as pessoas querem servir o Senhor Jesus de qualquer maneira. Não importa se você serve Ele em um castelo, em um monumento, ou em um espaço, em uma casa, em um espaço aberto. Até em um campo. Não importa onde você sirva a Jesus, mas que você tenha qualidade de serviço. Não adianta você querer fazer um serviço bacana para Jesus, mas dentro de casa você é um monstro. Não adianta você querer fazer um serviço bacana para Jesus, mas dentro de casa eu não sirvo o meu marido, eu não sirvo a minha esposa, eu não sirvo o meu filho como tem que ser servido. Você está entendendo? Então vocês precisam pegar esta visão, porque 2024 não é 2023. 2024 não é 2023. A regra mudou. As regras mudou. Eu não me importo de servir o Senhor Jesus com 2 ou com 3. Só que eu quero qualidade. Nós queremos lealdade. Não adianta você ter lealdade no trabalho, lealdade no horário, mas não tem lealdade dentro da tua casa. Não adianta. Não adianta você ter lealdade na obra de Deus. Eu chego pontual. O pastor pediu uma missão, a pastora eu cumpri. Mas dentro da minha casa, o que eu estou fazendo? Por que eu não estou glorificando Jesus dentro da minha casa? Por quê? É isso que vocês têm que analisar. Eu estou liberta. Está liberta mesmo? Está mesmo? Vocês se consideram libertos? De verdade? Vou fazer uma pergunta. No meio do oceano, tá teu marido e uma das tuas filhas, as 2 filhas,
você tem uma boia para salvá-lo, ou as duas, ou o marido, quem tu salvaria? Jennifer, eu tô fazendo a pergunta para Jennifer, para ficar registrado aqui. Suas filhas. Boa pergunta. Você, no oceano, tem seu pai e sua mãe e sua esposa. A boia dá os dois, o teu pai e tua mãe, e também serve para tua esposa. No meio do oceano morrendo afogado, quem você salvaria? Estou perguntando pro colaborador Inácio. Eu salvaria minha esposa. Porque desde o momento que eu saio da casa dos meus pais, eu devo obrigação para minha família, que é minha esposa. Para prolongar, tipo, a geração. Pai, eu sei que pai e mãe a gente só tem uma única vez. Pai e mãe é único. Mas desde quando que eu saio da casa dos meus pais, eu não devo mais satisfação para os meus pais. Então eu só devo satisfação para a minha esposa, que é minha família, para prolongar a geração. Boa. Essa é a pergunta certa. A sua, Jennifer, infelizmente, você não se dedica ao teu marido não, minha filha. Ele vai ver esse vídeo. Filho, ele vai fazer 18 anos e vai fazer o quê? Vai embora. Talvez até antes Tá vendo por que eu falo que tem que se dedicar à família? da família. Não adianta você querer servir Jesus, pessoal. Dizer que está liberto. Que maravilha. Jesus... Pessoal, na hora, no início é maravilhoso, é gostoso servir Jesus. Depois que passa 2 semanas, um mês, tu vai ver o que é o terror. Como é que eu vou salvar os meus filhos? Eu com meu marido eu posso fazer mais? Filhos. A Bíblia diz um homem chamado Jó. Para você ver o que é o valor da família. Um homem chamado Jó. Satanás foi lá e falou para Deus. E Deus falou para ele: vê meu servo Jó. Vê meu servo Jó. Homem íntegro, reto e fiel. Aí Satanás falou para ele assim: também tu dá tudo o que ele quer? Tu dá tudo o que ele quer. Tira o que ele tem para tu ver se ele vai continuar a ser o que ele é. Deus falou: pode ir lá, só não toca na alma dele. Tirou toda a riqueza, tirou todos os servos empregados. Sem dinheiro tu não paga empregado. Tirou todos os filhos, foram 7 filhos homens e parece que 2 filhas mulheres ou 3. Satanás matou todo mundo e por último tocou no corpo dele. Ele matou a mulher? Você está vendo a importância? Se eu não reconheço que o meu marido é Cristo, o meu papel está errado. Se eu não reconheço que a minha esposa é a igreja precisa ser o quê? Amada e cuidada. O marido precisa ser o quê? Não, respeitado. Ele só quer isso. Aí agora mudou a ótica. Isso é só para vocês verem como é que está o grau espiritual. Só para vocês verem. Aí muda agora a ótica. Agora mudou a ótica aqui na palavra de Deus, aqui em Lucas. Pessoal, a ordem é Deus, minha esposa, meus filhos
a obra de Deus. É o que a obra de Deus? É a quarta. É a quarta, meu amigo. Você está vendo como é que, às vezes, a falta de ensinamento faz a gente errar? A falta de ensino. Por que eu ensino e gravo? Porque não é só vocês que estão aqui. Tem gente que precisa. Tem obreiros aí, tem presbítero, diácono, pastores aí que eles preferem investir na obra, mas não investe na família. Aí ele chega lá, ele é um pastor fraco, um obreiro fraco. Por quê? Porque ele se dedica mais à obra de Deus do que à sua própria família. A família é crucial, mas aí o Senhor Jesus vai mudar a ótica agora aqui na palavra de Deus. Aqui é o ensino que eu estou te dando. Lá em Lucas 14, diz assim. Olha só o que Lucas diz assim. Vocês querem ser discípulos de Jesus? Querem, né? Vamos ver se você está disposto a fazer isso daqui. Eu já vi onde está o coração de cada um. Só faltou uma das meninas aqui. Eu já vi. E lá eu já sei onde está o coração também. Diz assim, ó. 14. 25. A condição para ser discípulo, seguidor de Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele voltou-se e lhe disse. Jesus estava o quê? Andando, e a multidão estava o quê? Seguindo. Depois ele se virou para a multidão e disse assim, ó: se alguém vir a mim e não me o quê? Aborrecer. Amar. Aborrecer é amar. Quando você se aborrece, você ama. A minha esposa fez algo que eu não gostei. Ela fez algo que não era para fazer. Eu posso me explodir ou me aborrecer. E ficar o quê? Calado. Eu estou amando. Eu estou amando ela. Agora, se eu começo a debater, se eu começo a botar ela em alto escalão, de baixo escalão, você é assim, é assado, eu estou me amando, eu estou pensando somente que em mim. Então, olha só o que o Senhor Jesus ele diz: se alguém vir a mim e não me amar mais do que o seu pai, sua mãe, sua Mulher. Seus Filhos. e os seus Irmãos. e as suas Irmãs. até a sua Própria vida. vida. Viu? Ah, eu gostava de botar aquela roupinha, como a pastora estava falando. Eu não vou botar mais. Por quê? Porque agora quem é o meu Senhor? Quem é o meu Senhor? Quem? Jesus. Então eu procuro agradar o meu Senhor. Então, para aborrecer a gente, quando você desagrada pai, mãe, mulher, irmão, por Cristo, você se torna um discípulo de Jesus. A pergunta primeira foi o quê? Você salvaria quem? Você salvaria a seu marido ou seus filhos? Sua mãe ou sua mulher? Deu a pergunta certa. Mas por que deu a pergunta errada? Falta de ensino. Talvez ninguém nunca ensinou. Talvez ninguém nunca orientou. Por quê? Porque a primeira coisa, quando nós tá com deficiência em um lugar, a gente deposita o amor em outro
lugar. Isso acontece. A criança, ela quando nasce, você sabia que a mãe, ela reserva todo o amor dela e derrama na criança e deixa o marido em offline? Por quê? É necessário derramar todo o amor na criança, porque aquela criança, ela o quê? Ela saiu da proteção de dentro da minha barriga. Então ela precisa de carinho, de atenção. A criança vai desenvolvendo, eu vou me desprendendo. A criança vai desenvolvendo, eu vou me desprendendo. No máximo que eu estou apegado ao meu filho, no máximo, é até os 10 anos. Depois que passa os 10 anos, meu amigo, você já não vai ser mais o rei dele, a rainha dele. Porque ele vai ter o quê? A sua própria cabeça. Vão ter novos amiguinhos no colégio, vai ter novos ídolos, vai ter novas pessoas especiais, mas mesmo assim o ensino ainda ficou. Então, se você não ensina direito a tua casa, quando eles forem, eles vão sem o quê? Sem direção. É assim que nós faz com vocês. Vocês chegam aqui cru, ogro, duro, com ódio, com raiva, com ciúme. Aí o Espírito Santo nos usa, nós pecador que outrora éramos assim, e ele conseguiu mudar a nós porque nós quis. E nós começa a disseminar os mesmos sentimentos em vocês. É assim que funciona, pessoal. Aí amanhã você pegou a visão, amanhã você pegou a direção, você vai começar a influenciar outras. É aonde você começa a fazer discípulos. É aonde você começa a fazer seguidores. É assim que funciona. Aí você começa a mudar o seu comportamento. Quem é o número 1 dentro da minha casa? Se eu sou casado ou casada? Pergunta. Esposo, marido, esposa, marido. Abaixo de marido, quem é o número 1? Não, Jesus. Perdão, acima. Falei errado. Os filhos. E acima? Jesus. Se você começar a seguir essa ordem, não tem ninguém melhor do que Jacó para nos ensinar essa ordem. Jacó, ele saiu da casa do seu pai. Ele foi procurar o quê? Uma esposa. Jacó procurou uma esposa. Ele não tinha filhos, então ele foi lutar pela vida financeira. Se ele tivesse filhos, segundo eram os filhos, na ótica natural. Depois ele ia lutar pelo trabalho. Tem gente que se dedica ao trabalho. A mulher, ela foi constituída para o quê? Para ser a auxiliadora do seu marido. O seu marido, quando ele chega em casa, ele quer ter o quê? Paz. É só o que ele deseja. Paz. Ele não está preocupado se vai comer uma comida cara, uma comida sofisticada. Ele quer paz. É assim que funciona. A mulher, quando ela faz as suas obrigações fora, ela chega em casa, ela quer fazer o quê? Não, ela quer organização da sua casa. Ela quer ordem. Ela quer ordem. Ela não é a estrutura da casa, ela não é a mulher sabe edifica, né? Ela não é que edifica, né? Ela prepara os filhos, ó, papai chegar, você vai pegar aquele talquinho, porque o pé do papai fede quando ele vem, mas você vai passar o talquinho e a mamãe vai vir nas costas dele, porque ele trabalha com obra, levantando a mão, vou fazer massagem nele para poder relaxar o papai. Você sabe por causa de que eu estou falando isso aqui? Porque os meus faz.
A minha esposa faz isso. O meu filho. Às vezes vocês veem assim o Ismael meio ogro, respondão, mas na frente de vocês. Mas quando nós estamos, é outra ótica. Quer aparecer. Todo filho quer o quê? É aparecer. Aí por isso que chama mãe, pai, mãe, pai, mãe. Por nada, pai. Só pra o quê? Por quê? Porque viu que a mãe está prestando atenção em outra coisa que não é ela. É assim que funciona. O pai chega, é o pai. Quando vai dar o abraço no papai, papai. Aí quer o quê? Atrapalhar. É ou não é? É. Eu já vivi isso, pessoal. Não com Ismael, mas com os meus outros filhos. Eu já vivi. Então, para servir Jesus, você tem que negar o quê? Pai, mãe, mulher, filhos, amizades, para seguir Cristo. Mas eu negar, eu deixar, significa que eu tenho que deixar de amar? Não. O meu pai, Não. a minha mãe, o meu irmão, os meus filhos? Não. Isso significa que Jesus é o primeiro na minha vida. Amém? Amém. Meu pai sempre será meu pai. Eu só vou ser um bom filho pela disciplina do meu pai. Eu só vou ser um bom filho pela disciplina da minha mãe. Filho que não ouve disciplina é um filho fracassado na vida. Se não ouve a mãe, se não ouve o pai, pode ter certeza que o fim deste filho é problemático. Não é o que nós vemos aí na classe alta, achando que só o cartão de crédito resolve? E às vezes, você vê, eu vi um filho, eu vi uma negra, né? Uma africana, né? Ela teve que deixar a casa da mulher, da madame que ela trabalhava. E as crianças choraram no aeroporto e correram atrás, agarraram, uma agarrou no pé, outra agarrou no outro lado, e ela também chorou, mas ela estava deixando aquela família por causa de quem? Por causa dos filhos dela. Ela tinha 3 lá. Tu viu isso? Ela tinha 3. Ninguém sabia o que significava aquilo, mas depois colocaram a história. Então, nós temos que aprender a ser real. Nós temos que aprender a ser verdadeiro. Jesus, ele não quer falso. Jesus, ele não quer fraudulento. Jesus, ele quer pessoas o quê? Reais. Ele é o que é. Depois você vai lá no Telegram, tem 3 áudios que eu botei lá. Ouve com calma, sem correria. Aquela correria, lava a louça. Não. Espera o seu momento e ó. Quando eu ouço algo, eu ouço ali. E tá a Rose falando, e eu tô ali, ó. Olho pra ela. E que nem ela olha pra mim, dá aquela olhada que a gente perde até o chão, né? Fica sem graça, não fica? Pega a visão, porque o que as informações que vocês estão ganhando é para sua salvação. Tudo isso aqui passa, pessoal. Tudo acaba. Tudo passa. Isso aí também passa. A tosse passa. A irmã ajuda. Tudo passa. É tudo para tirar atenção. Porque você prestou atenção. Se eu não presto atenção, aí não tem nada. Mas quando eu estou absorvendo... Porque o diabo, ele consegue ver a sua áurea. A tua áurea muda quando você está conectado. Bota a mão no fio elétrico, o que vai acontecer contigo? Choque! E vai passar aquela energia para dentro do teu corpo. Não é?
Assim, quando você está recebendo a palavra de Deus, você recebe aquele impacto espiritual, a tua aura logo, já viu, Grandão Ball Z, o cara vira, o Goku, né, aí o cabelo dele fica de fogo, né? Assim é a sua aura. Satanás sabe se você está conectado ao trabalho pela tua áurea. Já sabia disso, não? Teu fogo fica incandescente em fogo. Quando ele vê que o fogo do teu corpo está baixo da tua alma, ele sabe que você não está conectado com a obra. É assim que ele descobre se você está na fé ou não. É quando ele bota um pensamentozinho assim, obsceno na tua cabeça, em vez de você falar lá no teu pensamento, tá amarrado, desgraçado. Queima ele, Jesus! Se ele não recebe fogo, significa que você tá o quê? Gostando. E se delicia. E quando é aquele sonho nojento, e às vezes você não quer nem acordar, quando acorda fica chateado. É porque você está na carne. Aí essas coisas entram dentro da tua mente. Você está entendendo? Você tem que ter muito cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Eu estava vendo um videozinho ali de um rapaz. Eu sonhei com o rapaz. Eu descansei um pouco e acabei sonhando. Por quê? Porque eu me envolvi com a história. Se envolva com a história de Jesus que você vai arrebentar. Em vez de você ficar ouvindo Paulo Lopes. Não tô nada contra o Paulo. Mas ficar vindo um negócio de morte. O Rezende botou isso. Nem existe o Rezende, né? Vamos falar de quem não existe para não dar problema. A cidade alerta. Amém, a chuva é bom. Cidade alerta. Tudo isso acaba com o teu mundo espiritual dentro de você. Pode ficar lá embaixo, lá ali, ó, ali na escada ali, ó, se você está chovendo ali, ó. Entendeu? Então, você precisa entender isso, para que você possa fazer uma servidão que perfeita. Aí diz assim, ó, filhos, irmãos, irmãs, até a sua própria vida não pode ser o meu discípulo. Viu? Para você ser discípulo, você tem que negar o seu eu. Se o teu marido, ele quer o teu favor, você tem que ir resmungando e gritando, não é? Não. É sim, senhor. Sim, senhor. Claro que nós não fomos ensinados para a mulher falar sim, senhor, meu amor. Não. Você usa um termo, meu bem. Você tem lá o seu termo de conversar, né? Mas tudo no respeito. Aí diz assim, ó, no 27. E quem não